Bom, queria agradecer muito a presença de todos e de todas, e especialmente começar agradecendo ao meu colega Marcos Moraes, professor do IEB, que me convidou para vir aqui hoje me apresentar. Agradecer ao CPFL pela oportunidade e agradecer, enfim, não só agradecer, mas lembrar que esse evento faz parte de um ciclo, de um projeto chamado 3x22, organizado pela Biblioteca Brasiliana Goethe e José Mindlin. Bom, dito isso, eu começo. A minha ideia hoje é abordar com vocês uma questão que é muito particular do Brasil, que é a presença das mulheres modernistas no cenário artístico brasileiro. Antes de chegar nesse ponto, eu queria só rapidamente falar da minha trajetória. No meu doutorado, chamado Profissão Artista, eu abordei as mulheres artistas atuantes no Brasil antes das modernistas. A minha pergunta, isso lá em 1999, era como é possível que a gente tenha tido no Brasil dois nomes tão fortes, né, a Anita Malfatti e a Tarsila do Amaral, e como se antes delas nada tivesse existido. Quer dizer, a pergunta era: como duas mulheres artistas surgiram com tanta ênfase, com tanta força do nada? Então, no doutorado, o que eu tentei foi abordar esse universo que era, na época, muito desconhecido, de mulheres artistas anteriores às modernistas. Na pesquisa, eu cheguei a um número grande, de mais de 200 artistas mulheres, enfim, defendi essa tese em 2004, e em 2005, eu entrei no curso de Tecnologia Têxtil da Indumentária na USP Leste. Naquele momento, a gente, como professor da USP, a gente tem que ter também um projeto de pesquisa. Além das aulas, a gente, para ter RD&DP, né, dedicação exclusiva, a gente tem que desenvolver um projeto de pesquisa. Eu comecei a trabalhar com uma modernista que hoje eu não vou mencionar, mas foi a partir desse momento que eu comecei a trabalhar com as modernistas, que é a Regina Graça, não sei se todos conhecem, é a primeira artista têxtil brasileira de orientação modernista. Bom, o tempo foi indo, desde 2005, enfim, comecei então a trabalhar com as mulheres modernistas e nesse ano, em junho desse ano, defendi a livre docência, que é um exame longo, 4 dias, sobre as mulheres modernistas no Brasil. Então é engraçado porque, no fundo, aquela primeira pergunta, como foi possível ter esse lugar para duas mulheres, né, na arte moderna, a Anita e a Tarsila, ela voltou agora, em 2018, mas de um outro jeito. Se antes eu queria trabalhar com as mulheres desconhecidas, nessa tese de livre docência, o que eu tentei, aqui mais ou menos a ideia, apresentar as linhas gerais, né, é entender como foi possível duas mulheres terem tamanha centralidade na arte moderna. Para explicar isso, assim, eu não sei se todos aqui estão versados sobre arte moderna, se todos conhecem a história da arte moderna, mas eu queria pedir eu vou fazer uma pergunta e vamos ver se mentalmente vocês respondem. Quando eu falo mulheres cubistas, tirando a Tarsila do Amaral, vem algum nome à cabeça de vocês? Se eu falo mulheres expressionistas, vem algum nome? Pior ainda. Mulheres fauvistas, se a gente considerar que o fauvismo é a primeira vanguarda dos ismos mesmo, na história da arte moderna. Mulheres fauvistas. Em geral, quando eu faço essa pergunta, vem um enorme nada, né? Como é possível, não é? A gente ter movimentos tão potentes, tão canônicos, como são os movimentos modernistas, e de repente esse vácuo de nomes femininos. Em geral, nos mais diversos países, Inglaterra, França, Alemanha, os nomes femininos são muito ausentes da história canônica do modernismo. No caso do Brasil, isso é uma particularidade muito rara. Quando a gente pensa na introdução da arte moderna aqui, o primeiro nome que surge é o da Anita Malfatti, e o segundo nome que surge é o da Tarsila do Amaral. Então, essa centralidade das mulheres que a gente tem na história da arte brasileira, ela é absolutamente incomum. Alguém poderia falar, mas tem o México. Verdade, o México é um lugar em que as mulheres têm um protagonismo, né? Sobretudo a Frida Kahlo, ela é muito conhecida. Mas a Frida Kahlo, ela desponta nos anos 30, sendo que o modernismo mexicano, ele desponta nos anos 20, né, com nomes masculinos também na liderança. Ela vem um pouco depois e nos anos 30 mais considerada esposa do Diego Rivera do que propriamente artista, né? Então,
olhando internacionalmente, o caso do Brasil é um caso muito interessante, porque ele desafia as teorias de gênero. Raríssimo a gente ter, em outros países, uma centralidade tão clara, tão decisiva para mulheres artistas, né? Então, isso é a questão que eu queria trabalhar, enfim, apontar, discutir, conversar com vocês. Bom, esse é o meu tema, né? Minha área não sei se a gente vai poder por muito tempo falar de gênero, é um termo cada vez mais complicado, né, no Brasil, mas eu venho de uma área, né, de estudo chamado Gênero e Arte, História da Arte e Gênero. Em geral, os estudos, internacionalmente falando, eles trabalham a ideia de gênero associada às mulheres e sempre na ênfase na exclusão. Ou seja, a pergunta geralmente é por que as mulheres foram excluídas do sistema artístico. Isso vale para o século XIX, vale para o século XVIII, vale para o século XX. Dos anos 70 para cá, mais complicado falar disso, mas historicamente, em geral, os estudos sobre arte e gênero, eles trabalham em cima dessa chave, né? Por que as mulheres foram excluídas, que mecanismos do sistema, que dificuldade elas tiveram para acessar a linguagem, ou, enfim, que tipo de coisas acontecem no sistema que essas mulheres acabam não tendo o mesmo reconhecimento que os homens. No caso brasileiro, diante do que eu falei, isso fica em questão, não é? Se as mulheres têm tanta centralidade, é possível a gente pensar no gênero como uma questão para o Brasil? Isso faz sentido para a gente? Não faz? Talvez esse não seja um problema nosso? Bom, a minha tese é que sim, que é possível a gente pensar em termos de gênero, que a dimensão do gênero ela faz parte das narrativas da história da arte brasileira, mas que aqui a gente não deveria pensar exatamente em termos de exclusão, e sim de que modo essa história da arte que deu tanta ênfase para as mulheres, que levou tanto elas em consideração, atribuiu tanta centralidade, de que modo o fato delas serem mulheres implicou sim ou não, em algum tipo de perspectiva sobre elas e suas trajetórias, né? Então, a ideia é um pouco trabalhar isso, não na chave da exclusão, mas na chave das narrativas e do modo com que essas narrativas atribuem um lugar específico para a Anitta e para a Tarsila dentro do cenário artístico. Na tese, eu procurei demonstrar que ambas foram tratadas pela historiografia a partir de duas perspectivas, ou dois termos, ou de dois olhares. No caso da Anitta, em geral, ela foi vista como uma vítima, e no caso da Tarsila do Amaral, ela foi vista como uma musa. A tese basicamente gira em torno dessas duas polaridades, vítima, mártir ou musa. O terceiro caso que hoje eu acho que eu não conseguirei falar, que é o da Regina Graz, é o caso da esposa, né? É uma artista que tinha uma produção colaborativa com seu marido e, em geral, na história da arte brasileira, ela participa como esposa do John Graça ou como irmã do Antônio Gomide, não como propriamente artista, não propriamente como autora. Se a gente for pensar, são três lugares em que a dimensão da feminilidade estão muito postas, né? A mártir, a vítima, a musa, a mulher bela, e a esposa, né? Então, são três lugares que são marcados pela perspectiva da feminilidade. Mas antes de chegar a esse ponto, enfim, e ver se... Não sei o que vocês pensam disso, essa é um pouco a minha tese, e eu acho que hoje é a primeira vez que eu falo dela, então também é interessante para mim saber o que as pessoas acham dela. Enfim, exponho a tese, né? Antes eu expunha um artigo, um capítulo, mas a ideia mesmo do trabalho novo é essa, e eu estou muito curiosa de saber também o que vocês pensam, se concordam, se discordam, gostaria realmente de saber. Mas antes de chegar propriamente na tese, ou para dar carne, né, para essa tese, eu queria trabalhar um pouco esse processo de reconhecimento das artistas, né? Quando começou, elas sempre foram consagradas, por quem elas foram consagradas. E a primeira ideia é falar que elas nem sempre tiveram essa centralidade, né? É curioso, porque elas têm essa centralidade nos anos 20, de fato, nos anos 20, sobretudo pensando nos textos dos críticos, como o Mário de Andrade, eu já vou ler uma parte aqui para vocês, elas são consideradas muito centrais. Nos anos 30 e 40, elas perdem completamente a centralidade dentro da história da arte brasileira, e essa centralidade é retomada entre 1962 e 1972, né? Então, justamente entre o quarto aniversário da semana, os 40 anos da semana e os 50 anos da Semana de Arte Moderna. É entre 62 e 72 que se dá, de fato, essa consagração dessas mulheres artistas.
Mas já nos anos 20, elas são bastante, digamos assim, sobretudo a Anitta e a Tarsila, elas são bastante centrais do ponto de vista do Mário. Eu vou pedir para colocar, eu não consigo ver onde está a televisão, mas eu vou ler um texto aqui para vocês, uma carta que o Mário de Andrade escreve para Anitta Malfatti em 1925, quando ela está em Paris. Ele diz: sou insaciável a respeito de notícias tuas. Quero saber o que fazes, o que pensam de ti. Quando algum jornal escrever qualquer coisa sobre a tua arte, não te esqueças de que faço questão de ler. É engraçado. A pintura brasileira hoje está dependendo das mulheres e nas mãos delas. Tu, Tarsila e Zina, sempre caminhando, enquanto os homens decaem. Vejam, Mário de Andrade era o crítico mais importante de São Paulo. Tinha uma centralidade imensa na imprensa daqui e foi a coleção dele, que hoje a gente tem no IEB, foi de fato uma documentação muito importante do que se fazia nos anos 20. Uma carta como essa não é qualquer coisa. Vou ler de novo. A pintura brasileira hoje está dependendo das mulheres e nas mãos delas. Tu e Tarsila, Zina, sempre caminhando enquanto os homens decaem. Bom, essa centralidade, portanto, é reconhecida pelo Mário, que é esse crítico muito importante, um colecionador bastante importante. Agora, de que modo, apesar de ele considerá-las extremamente importantes, de que modo essa importância migra para a história da arte? Eu não sei se todo mundo aqui conhece as trajetórias de ambas, eu vou reduzir um pouco, né? Mas a Anitta Malfatti é apontada como a primeira introdutora do modernismo no Brasil, sobretudo a partir da exposição que ela fez em 1917. Entre 1910 e 1914, ela estudou na Alemanha, financiada pelo seu tio, e entre 15 e 16 ela estudou em Nova York, também com financiamento da família. Quando ela volta dessa temporada, que vale notar, não era um caminho muito comum nos modernistas brasileiros, a maior parte dos brasileiros estudava na França, e eu acredito que que em grande parte essa novidade da Anitta tem a ver com esse destino incomum dela de estudar na Alemanha e nos Estados Unidos. Quando ela volta para São Paulo, ela organiza uma exposição em 1917, que num primeiro momento teve uma boa acolhida, inclusive ela vendeu algumas obras, e depois, como muita gente sabe, passados alguns dias, o Monteiro Lobato, que era o crítico mais importante da cidade de São Paulo, super respeitado, escreve um texto sobre ela, bastante crítico à exposição. Esse texto acabou se tornando um marco na historiografia da arte moderna brasileira. E aí que entra a questão sobre o gênero da artista, né? Por que ele se transforma num marco? Ele passou para a historiografia, daí eu estou pensando em livros como Mário da Silva Brito, História do Modernismo Brasileiro, ou Paulo Mendes de Almeida, de Anitta ao Museu, que são livros que a gente lê em História da Arte Brasileira desde o primeiro ano da faculdade, a gente indica para os alunos. Ela passa nesses livros de que maneira? Né? Qual que é a narrativa? Que, a partir do momento que ela recebe essa crítica, em 1917, alguns jovens atuantes em São Paulo saem às páginas da imprensa para defendê-la. O primeiro deles é o de Cavalcante, talvez todos já tenham ouvido falar, que nesse momento era caricaturista e trabalhava na imprensa, então ele escreve um texto em defesa da Anitta Malfatti, e Oswald de Andrade, que era um escritor em começo de carreira, mas muito atuante na cidade de São Paulo, um promoter, também escreve um texto de defesa da Anitta Malfatti. A partir desse momento, segundo essa historiografia, se forma o grupo dos modernos. Di e Oswald, que não se conheciam, identificam um ao outro como posições modernas, né, na contraposição ao Monteiro Lobato. Ou seja, qual que é o papel da Anitta? Não foram as obras dela exatamente que trouxeram uma consciência moderna para São Paulo, não foi a ação deliberada da Anitta, mas sim o fato dela ter propiciado uma junção dos verdadeiros modernos. Esses homens, sobretudo Di e Oswald, que a partir desse momento vão constituindo um grupo esse que em 1922 vai organizar a Semana de Arte Moderna. Eu vou ler, eu peço desculpas para ler, mas eu acho que é interessante, o Mário da Silva Brito, como ele aponta essa presença da Anitta Malfatti. Lobato foi cruel, além de incapacitado para o mister que exercia. Anitta Malfatti, jovem pioneira, em luta contra o ambiente social e familiar, precisava de estímulo e amparo. No entanto, de maneira indireta, consagrou quem, no primeiro momento, era sua vítima.
Anita Malfatti, observa Menotti Del Picchia, passou então para o nosso martirológico artístico. Resultado: ganhando terreno modernismo, a pintura ilustre tornou-se uma espécie de santa demoníaca dos reformadores. Seu nome traz o prestígio dos taumaturgos e dos mártires. Lobato teve, sobretudo, não pretendido nem almejado mérito de congregar, em torno da pintora escarnecida, o grupo dos modernos. Ao seu lado estão muitos dos jovens que organizariam e participariam poucos anos depois da Semana de Arte Moderna. Ou seja, eu acho que aqui fica claro, a Anita tem qual o mérito? Não de trazer exatamente a arte moderna, mas de propiciar o encontro desses jovens que vão ser aqueles que vão conceber a Semana de Arte Moderna. Outro texto muito importante nesse sentido, do Paulo Mendes de Almeida, diz, no livro que se chama De Anita é um Museu: a exposição de Anita Malfatti exercer uma função polarizadora. Mais do que divulgadora da arte moderna, a função da Anita é de juntar o grupo dos modernos na sua defesa. Nessas narrativas, isso se mantém ao longo do século XX, é impressionante como essa questão da Anita, ela ainda hoje é reiterada, ela vai sendo construída e aprisionada nesse lugar de uma vítima do Lobato. Isso se reforça nos anos 20, eu não sei se todos conhecem, mas a produção que ela faz em Paris, entre 1923 e 1928, quando ela é bolsista do Pensionato Artístico do Estado de São Paulo, é um momento em que se espera que ela decole, né, na sua produção, que ela seja mais moderna, que ela abrace o cubismo, que era a grande expectativa em São Paulo, mas ao contrário disso, a Anita acaba, como se diz, dando um passo para trás, né? Ao invés dela radicalizar a experiência modernista, exagerando o expressionismo, o colorido, enfim, ou abraçando o cubismo, como eu falei, ela, por exemplo, no primeiro ano de estágio, ela se aproxima do Maurice Denis, que eu não sei se todos conhecem, mas que foi um nome importante em 1890. Nos anos 20, ele já não podia mais ser considerado um pintor de vanguarda. E ela se aproxima dele por quê? Porque desde o começo da sua condição de bolsista, ela se interessa por fazer como obra final, depois desses 5 anos, uma pintura religiosa, chamada Ressurreição de Lázaro. Eu trouxe, ela está no PowerPoint. Eu não sei se vocês todos conhecem essa pintura, mas enfim, vale a pena. Ela está no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Aliás, o que não deixa de ser curioso, porque o Museu de Arte Sacra não era o destino natural dessa tela. Eu pedi para passar mais um pouquinho. Essa é a produção dela, essa é a tela que ela faz. Acabamos de ver rapidinho os nus, né, que ela pintou nos anos 10, que são nus ousados, inclusive no masculino de costas. E 10 anos depois, 15 anos depois, ela apresenta essa obra como uma obra final, né, do seu estágio como bolsista de 5 anos. Vocês percebem que pelo tema e também pela fatura, é uma pintura que tende muito mais a um modernismo temperado, é uma solução de compromisso entre a modernidade e a tradição do que propriamente uma obra muito ousada. Isso se torna uma questão para os modernistas brasileiros. Como explicar que a introdutora das linguagens modernas no Brasil, uma vez em Paris, que era a capital mundial das artes, o templo do modernismo internacional, ao invés dela virar mais moderna, ela fica menos moderna. Como explicar o regresso, né? É bom a gente imaginar que nos anos 20, os modernistas não tinham ainda se consagrado e virado cânone, né? Eles estavam na batalha, eles estavam tentando se impor sobre os acadêmicos, se legitimar naquele universo artístico. Então, justamente a primeira pioneira dá para trás, digamos assim, entre aspas, era uma grande questão para o grupo. Como eles explicam isso? Dizendo que a culpa foi do Lobato. Desde 1917, a Anita não teria se recuperado dessa crítica, e isso fez com que toda a vida dela, até ela morrer, décadas e décadas depois, isso tem explicado o fato dela não abraçar o conservadorismo. Eu não sei se fica claro, não abraçar, desculpa, uma ruptura moderna, ao contrário, ela abraçar uma solução mais conservadora. É como se sempre a biografia explicasse as escolhas estéticas que ela fez. E escolhas essas estéticas explicadas à luz dessa condição de uma vítima, de um destino que no final ela não abraçou com as suas próprias intenções, né? Ela foi vitimizada pelo cruel Lobato e isso explica toda a trajetória dela posterior. Essa situação da Anita, ela, digamos assim, ela adquire mais drama ainda, porque justamente nos anos 20, enquanto ela está em Paris,
essa produção vai ser colocada em comparação com a da Tarsila do Amaral. A Tarsila entra, digamos assim, no cenário modernista um pouquinho depois dela. Na verdade, a Tarsila ela se forma, se eu não me engano, ela se forma em 18, num colégio em Barcelona. Ela passou toda a vida dela estudando no exterior. É importante dizer isso porque essa memória que ela fala da fazenda, de Campinas, eu acho que é bem residual e é uma ilusão um pouco posterior, já que ela passou quase toda a vida estudando em Barcelona. Quando ela sai, ela vem para São Paulo, se casa, se separa, vai para Paris estudar numa academia conservadora em 1920 e 21. Nesse momento, ela ainda não pode ser considerada uma artista modernista. Quando ela vem para São Paulo, de volta, depois dessa temporada primeira em Paris, ela conhece a Anitta dentro de um curso que elas faziam no ateliê do Elkins. É nesse momento, na verdade, graças sobretudo também à Anitta e a esse circuito modernista de São Paulo, que a Tarsila do Amaral entra no cenário modernista. Em 23, ela também vai para Paris. Ela está ali lado a lado com a Anitta, percorrendo universos diferentes, né? Mas ela também vai passar uma boa temporada em Paris, como muitos brasileiros estavam lá nessa época. Mais de uma dezena de artistas brasileiros está em Paris durante os anos 20. Se a gente contar os músicos, vai para mais de 2 dezenas. Então é um momento realmente em que Paris é muito central para a gente entender a história da cultura brasileira. Bom, enquanto a Anitta tem essa solução mais conservadora, a Tarsila do Amaral em Paris, ela vai estudar com Léger, com Lyotte, e ela vai radicalizar uma trajetória muito moderna, radicalizar no sentido de que ela vai abraçar o cubismo e vai realizar obras-primas, né, nesse momento, como A Negra, em 1923, o seu autorretrato e diversas obras da fase dela, talvez mais importante, que é a fase Pau-Brasil. Bom, então, a partir desse momento em que ambas estão em Paris, as duas artistas mulheres, e mesma geração, mesmo sexo, ou gênero, mesma nacionalidade, no mesmo lugar, né, é normal, digamos assim, é esperado que se compare uma a outra. Enquanto uma, digamos, vai para trás, que é o caso da Anitta, fica mais conservadora, a outra justamente abraça as vanguardas modernistas mais desejadas pelos colegas de geração no Brasil. Eu queria só colocar também a imagem da Negra, que está do lado de uma... Isso. Vejam, aquele nu que ela faz mais convencional é um nu que é de 1 ano antes da Negra, né? Eu acho que é interessante olhar as imagens contrapostas, porque a gente percebe quando a gente fala de uma radicalização da pesquisa, no intervalo de 1 ano ela muda completamente o estilo e realiza uma produção bastante moderna, tanto no exterior quanto no interior, né? E tem realmente êxito. Também, só uma data que me vem à cabeça, em 1926, ambas fazem as primeiras exposições em Paris. Enquanto Tarsila era uma mulher muito rica e muito bem relacionada e faz a sua exposição na Rue La Boétie, que era a rua mais chique de Paris, né? A Anitta Malfatti tem que custear a própria exposição numa galeria muito pequena, que até hoje a gente não consegue informação, chamada Galeria André. Nessa época, como hoje às vezes também, os artistas tinham que custear a primeira exposição, pagar o catálogo, pagar os críticos. Só para se ter uma ideia, o catálogo da Tarsila é um catálogo enorme, luxuoso, e quem faz o texto é o Blaise Cendrars, né, o texto de apresentação. Então vocês entendem que a Tarsila realmente ela se coloca no ambiente francês, o dinheiro, as relações ajudam. E é importante dizer isso porque uma das coisas que eu trabalho na tese, que nem sempre eu acho que isso é bem recebido, porque desmistifica um pouco esse mito da Tarsila para nós, que é um mito muito caro, né? A Tarsila é a grande artista brasileira, acabou de ter uma exposição dela no MoMA, então, enfim, ela é um emblema nacional e eu não estou contestando isso, inclusive acho que a Negra é uma das melhores obras já feitas na arte brasileira. Mas a Tarsila investiu muito na construção dela mesma como uma musa da arte moderna brasileira.
Essa ideia da Tarsila como musa Tarsila linda, quando a gente vai para a internet, eu vou pedir, se vocês tiverem curiosidade depois, entrar no Google e colocar Tarsila. Vem um monte de sites, assim, as roupas de Tarsila, a mulher mais bonita do Brasil, a linda Tarsila. Essa questão da beleza da Tarsila me chamou a atenção o quanto isso está presente nos discursos sobre ela o tempo inteiro, né? Por que a beleza é uma questão tão poderosa para uma artista? Claro que a gente pode pensar, bom, para as mulheres o corpo é sempre um capital, né? Ou um capital ou uma questão, já que a primeira maneira com que os seres humanos se classificam é a partir do sexo. E, historicamente, as mulheres são o sexo marcado, né, das sociedades ocidentais. Tem essa dimensão, não nego. Mas a beleza da Tarsila é reiterada nessas narrativas, até hoje. Enfim, diversos textos falam da sua beleza. Bom, lendo as cartas de época, é muito interessante ver como a beleza dela é um capital para ela, ou seja, alguma coisa da qual ela se apropria como importante para ela se apresentar no circuito francês, e é também importante para o marido dela, o companheiro Oswald de Andrade. A Aracy Amaral, no livro mais importante que já é escrito sobre a Tarsila, não sei se todos conhecem, chama Tarsila, Sua Obra e Seu Tempo, da Aracy Amaral, é o livro, né, que a gente usa, é incontornável. Ela menciona 4 cartas que o Oswald de Andrade mandou para a Tarsila quando ele vinha para São Paulo cuidar dos negócios da família, vender os terrenos. 4 cartas em que ele fala para ela, ele começa falando, eu li todas essas cartas. Tarsila, vá a tal teatro. Tarsila, se apresente em tal ópera. Não esqueça de se apresentar nos ateliês do Patou e do Poiret. Para quem não sabe, Patou e Poiret eram 2 estilistas da época muito elegantes e muito caros. O Poiret é talvez o grande nome da moda moderna, né? E não é estranho, não se estranha que o seu marido, um poeta, pensando em você no exterior como artista, insista em todas as cartas para ela ir em ateliês de modelistas tão caros e tão elegantes, isso ser uma questão? Todas as cartas ele fala isso. Então, quer dizer, a beleza da Tarsila, a vestimenta da Tarsila, o investimento no corpo da Tarsila e na sua projeção mundana era uma coisa importante para ele e para ela, né? Aqui eu vou ler uma cartinha que ela manda para a mãe. Da Tarsila. Ontem fui com Betita a um baile na ópera. Fiz sucesso como mulher linda e dei um passo importantíssimo na minha carreira artística. Porque fui convidada pelo senhor Maurice de Valef, diretor do jornal Paris Midi, e uma das figuras mais importantes da imprensa daqui, para realizar a minha exposição no grande salão de festas do Le Journal. Como essa carta, a gente tem pelo menos 3 ou 4 cartas em que ela fala da beleza dela para a família, da importância do vestido que ela estava usando, e um quanto, portanto, isso que eu queria frisar, esse investimento no próprio corpo, na própria condição de musa, foi uma coisa buscada, né? Não é natural, não é espontânea. Embora eu acho que ela era bonita, não é isso que eu quero dizer, mas há um investimento na construção de si como uma mulher moderna e bela. Eu vou pedir para passar uma imagem dela que é muito importante, que é o autorretrato que ela pinta de 1923, hoje no Museu Nacional de Belas Artes. Essa é uma imagem muito conhecida da Tarsila, ela pinta essa imagem exatamente no mesmo ano que ela pinta a Negra. Eu costumo dizer que é um pandan, assim, é uma obra, cara e coroa, né? Enquanto a Negra é uma obra usada do ponto de vista moderno, porque retrata a brasilidade a partir de uma figuração de um corpo negro, só lembrando que na história da pintura brasileira, se a gente pensar no século XIX, os negros são muito ausentes, tirando os viajantes lá do comecinho do século XIX, a gente tem pouquíssimas telas em que eles sejam retratados, né, ao longo do XIX, então a Negra é de fato uma obra que tem essa relevância também, né, de centralizar um corpo negro. Mas no momento em que ela vai se retratar, o que a gente vê ali? Uma mulher elegante, vestida com manteau rouge, um manteau vermelho, né, um casaco vermelho. O título está em francês, então, e ela coloca autorretrato com manteau rouge. Essa marcação do francês, a gente sabe, né, a língua chique, né, quando você quer falar uma coisa chique, você usa o francês. Nessa época era
mais comum se falar francês do que hoje, mas é um marcador de classe. E a gente percebe que nessa imagem dela, a roupa é uma protagonista. Essa roupa é do Poiret, que é justamente esse estilista importantíssimo na época, sinônimo de dinheiro, bom gosto e cosmopolitismo. E a gente percebe que no autorretrato dela não tem nenhuma marcação de brasilidade, né? O que a gente vê aí é uma mulher elegante, bela, moderna e rica. Isso é o autorretrato. Na tese, eu acabei comparando imagens de mulheres modernistas feitas em outros países, né, para entender até que ponto isso é comum, isso é incomum, e eu posso dizer para vocês que é incomum. A maior parte das grandes artistas modernas dessa geração, nos seus autorretratos, justamente, elas explodem a beleza do próprio corpo. Para a maior parte das artistas modernas, justamente ser moderna era romper com a condição objetal com que a história da arte retratava o corpo feminino. Vou dar um exemplo que eu não trouxe imagem, mas que é uma imagem conhecida, que são os autorretratos da Frida Kahlo, né? Vamos pensar, por exemplo, aquele que ela autorretrato com a coluna partida. A gente vê ali um corpo que sofre, né? Um corpo que tem uma enfermidade, que passou por um acidente. Então, um corpo que não é agradável de olhar, não é um corpo belo, é um corpo que fala, que tem um drama, que tem uma história de vida. Como esse caso da Frida Kahlo, que é muito conhecido nosso, tem outros, por exemplo, uma artista francesa importante nessa geração, Suzanne Valadon, em que ela tem um autorretrato já com uma idade avançada, talvez 50 anos, com as mamas, mais de 50, seminua, né, com a mama para cima e com as marcas da idade no corpo, né, as rugas, enfim, uma mulher de 46, posso também falar que vai deixando, né? O tempo vai deixando marca, faz parte da nossa história. E geralmente isso hoje a gente photoshopa, né? Para esconder essas marquinhas, mas essas mulheres modernas lá dos anos 20, o que elas faziam? Muitas delas evidenciavam essa verdade do corpo e justamente estava aí o ato de modernidade. Então me chama a atenção que no autorretrato da Tarsila, que é uma obra linda plasticamente, mas desse ponto de vista, o que a gente percebe ali? A recusa, né, a se fincar nessa posição de mulheres modernas mais radicais, né, que fazem do próprio corpo um manifesto político. Ao contrário, a gente percebe, né, a invenção de si como uma musa, uma mulher lindíssima. E cosmopolita e não enraizada aqui nessa nossa situação de periferia, né? Bom, essas são as duas nos anos 20. E eu diria para vocês que essas imagens que foram cunhadas nos anos 20, uma como a sofredora, a vítima, e a outra como a bela, são as imagens que entraram para o século XX e que foram reiteradas. Quando a gente pensa na Tarsila, é raríssimo ver a imagem dela na nossa cabeça, dela com mais idade, né? Ela morreu em 73, morreu com mais de 70 anos. Qual que é o rosto da Tarsila com 40, com 50, com 60? Não tem, né? É como se ela tivesse ficado, ela permaneceu como eterna musa. Olhando os arquivos que a gente tem no IEB, que tem as matérias de jornal nos anos 60 e 70, é impressionante como é reiterada essa imagem da Tarsila, exatamente esse autorretrato é congelado ao longo do tempo. De qualquer modo, como falei, elas nos anos 20 são realmente de modos diferentes, mas são muito centrais. E nos anos 30 e 40? O que a gente sabe da Tarsila? O que ela pintou nos anos 30 e 40? A Anitta já vimos, né? Toda a vida dela um andar para trás, explicado por conta da crítica que ela recebeu em 17. O que não deixa de ser curioso, né? Eu fico imaginando quem de nós aqui nunca foi criticado, quem nunca caiu, né? Quem nunca sofreu. A gente vai explicar toda a vida por conta de um trauma, de um determinado momento da vida da gente. Enfim, eu acho que não faz muito sentido, mas de qualquer modo, ainda que fizesse, o que elas pintaram nos anos 30 e 40? Onde que elas foram parar, gente? Isso é muito impressionante na história da arte brasileira, porque é como se elas desaparecessem. Uma só pintou nos anos 10, outra só pintou nos anos 20, mas não é verdade. Ambas estavam absolutamente ativas no campo artístico brasileiro, continuaram pintando, continuaram expondo, só que são obras que hoje a gente mal vê, são muito pouco conhecidas, existem os catálogos, é possível ver, mas reiteradamente é um período da produção delas que é excluído. Eu diria para vocês que nos anos 30 e 40, ambas estavam numa situação de marginalidade no campo artístico brasileiro.
né? Então, para voltar ao ponto que eu comecei falando, que o processo de reconhecimento, ele não é linear, ele não é cumulativo, ele não é permanente, mas ele é instável. Os artistas, frequentemente, eles têm instabilidades no seu reconhecimento. É importante no momento, depois... Vocês já perceberam agora mesmo? Alguns artistas falam, nossa, tal artista, há 5 anos atrás, ele fazia tanta coisa, nunca mais ouvi falar. Né? Isso acontece, essa instabilidade do reconhecimento é muito comum. Nos anos 30 e 40, Anitta e Tarsila estavam realmente numa situação, embora ativas, trabalhando em São Paulo, numa situação de marginalidade. 2 provas sobre isso. Primeira, todo mundo sabe, quem estuda história da cultura no Brasil, que a Era Vargas trouxe uma oficialização do modernismo. Né? Então, com o governo varguista, se tem, de fato, o modernismo, pelo menos algumas vertentes, o modernismo carioca, a escola arquitetônica carioca, e uma parte da produção pictórica de São Paulo, sobretudo Portinari, né? A gente pensa sobretudo no Portinari, foram consagrados, foram colocados na situação de artistas oficiais, né, do Brasil. Muitos artistas receberam encomendas de obras para construir pinturas, esculturas, obras arquitetônicas. Anitta e Tarsila não receberam nenhuma encomenda de obra pública durante o período varguista. Ao contrário de vários outros artistas que foram encampados pelo Estado, nenhuma nem outra receberam uma única encomenda sequer. Isso é um sinal, não é? De que elas não tinham exatamente muito prestígio nesse momento. E o fato, para mim, que foi mais importante no meu trabalho, e isso é uma coisa que eu queria explorar um pouco mais depois, é que o MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, no começo dos anos 40, manda um emissário para cá. Isso eu não sei se vocês sabem, mas o MoMA manda um emissário chamado Kirsten para o Brasil, para a Argentina e para o México. Ele vem para cá, para a Argentina e para o México, para comprar obras de artistas latino-americanos para construir o núcleo da coleção de arte latino-americana no MoMA. E, muito curiosamente, ele deixou várias cartas, as cartas são super interessantes. Curiosamente, ele não comprou nada da Anitta e da Tarsila. Daí a gente fica pensando, bom, ele não descobriu que elas existiam. Bom, gente, São Paulo nos anos 40 não era um lugar de 18 milhões de habitantes que nem hoje, era um ovo, né? Era uma cidade pequena. Ele estava ali sendo recebido pelos artistas. Ele conheceu a Tarsila. Em uma das cartas, ele fala que ele conheceu a Tarsila, a ex-mulher do Oswald, e nem assim ele se interessou por comprar nenhuma obra dela, nem dela e nem da Anitta. Agora, até onde eu sei, entrou pela primeira vez, depois da exposição lá do MoMA, que foi feita o ano passado, esse ano, né, começo desse ano, agora entrou uma obra da Tarsila no MoMA, agora, 2018. Nos anos 40, ele veio para cá, ele nem viu a Anitta Malfatti, nem sabia quem era, e não comprou nada da Tarsila. Isso, para mim, é o maior indício de que, nos anos 40, elas estavam numa situação de absoluta marginalidade, elas estavam secundárias no campo artístico paulista. Bom, quando que elas voltam, portanto, se nos anos 30 e 40 elas estão trabalhando, mas não são centrais, bom, quando que elas viram Anitta e Tarsila, né? E daí eu chego no finalzinho da minha apresentação. Esse processo de consagração, efetivamente, de Anitta e Tarsila é algo que começa, como eu falei, entre 62 e 72. A gente pode dizer que são nesses 10 anos, a comemoração dos 40 anos da semana e nos 50 anos da semana, que de fato elas são alçadas à condição de grandes pioneiras da arte moderna no Brasil. Nos anos 50 esse lugar não estava dado, só um parênteses, a primeira Bienal, 1951, né, a Bienal é talvez a coisa mais importante no campo da arte brasileira, né, em termos de projeção internacional. 1951, a Tarsila não é convidada, ela não é uma artista convidada, ela manda as obras como quem estava iniciando aqui no meio artístico. Ela, entendeu? Enfim, isso é um rebaixamento da condição dela enorme. Eles se dão conta disso um pouco depois, e depois ela passa a ter uma sala especial. Quando vai haver uma primeira retrospectiva das duas? Na Bienal de 1963, na 7ª Bienal. Então, nesse momento, a gente tem uma sala retrospectiva para uma e para outra. Entre 62 e 72, um monte de coisas acontecem no campo artístico brasileiro. A gente tem, por exemplo, a primeira tese
sobre a Anita Malfatti, feita pela Marta Rossetti Batista, ex-professora do IEB, que faleceu, deixou um trabalho incrível, um arquivo incrível que eu convido vocês a pesquisarem. A gente tem a publicação do primeiro livro sobre a Tarsila, feito pela Araci Amaral, Tarsila, Sua Obra e Seu Tempo. A gente tem muitas monografias escritas sobre outros artistas modernistas no Brasil, e a gente tem um investimento enorme dos meios de comunicação de massa na construção dessas duas artistas como as grandes musas do modernismo. Um comentário que eu não tenho como não fazer, importante, já que a gente está falando da semana: a Tarsila é considerada musa, ela vai sendo escrita por essa historiografia, pela imprensa, como a musa do modernismo no Brasil, a musa da semana. Mas a Tarsila nunca fez parte da Semana de Arte Moderna de 22. Nessa época ela estava em Paris. Então é uma construção mítica em torno dela, mas que ela, enfim, ela não participou da semana. Mas elas são construídas como pessoas centrais nesses textos. Não apenas nesses textos, como eu falei, tem uma conjunção, né? Por um lado, então, a gente tem uma produção de textos, de livros, a gente tem, enfim, revistas, a capa da revista Veja da época sobre a Tarsila, enfim, a revista Época sobre a Tarsila também, tem toda essa produção do mass media. Além disso, e isso acho que é uma coisa que vale a pena a gente pensar, em 1968, a USP compra a coleção do Mário de Andrade. A coleção do Mário de Andrade é preciosa em termos de obras da Tarsila e da Anita. Ao comprar essa coleção do Mário, que dá um espaço enorme para essas mulheres, o que a gente tem? O Estado chancelando um gosto pela arte moderna e um lugar para essa arte moderna a partir do crivo do Mário. Então, gente, até então, o Estado só tinha comprado uma coleção inteira, que era do Major Sertório, que deu origem ao Museu Paulista, isso no final do século XIX. Entre o final do XIX e 1968, a gente tem muito tempo em que o Estado não faz esse investimento. Em 1969, o Estado fez de novo esse investimento, o Estado de São Paulo, comprando a coleção do Guilherme de Almeida, que hoje está musealizada na Casa Guilherme de Almeida. Enfim, no intervalo de um ano, a gente tem duas coleções de modernistas que estão sendo legitimadas, compradas pelo Estado. A partir daí, a gente tem também, entre 69 e 73, isso é uma coisa que também não está muito estudada, eu acho um tema super bacana, o GEAPAC, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um grupo de trabalho ligado à Secretaria do Estado de São Paulo, que fez a coleção do governo do Estado, o Palácio do Governo do Estado no Morumbi, que tem também uma sede em Campos do Jordão, que é justamente onde a gente tem uma coleção imensa de Tarsilas do Amaral. Isso é uma coisa interessante da gente pensar. Até 69, a maior parte das obras da Tarsila estava com ela, não tinham sido vendidas. Essas grandes obras, por exemplo, Operários, né? Estavam ali com ela, né? Quem que vai comprar isso? O governo do Estado de São Paulo. Vejam, tudo muito perto, né? 63, 68, 69, 71. Então, a gente tem essas aquisições feitas pelo Estado de São Paulo das coleções modernistas e das obras, sobretudo da Tarsila. Mas não para aí. Daí eu vou pedir para colocar mais uma imagem, já indo para o finalzinho. Isso é uma obra da Tarsila desse período que ninguém estuda, anos 30, 40. Quem diria, né? Aquela mulher que fez A Negra em 1923 também anda para trás. Se a gente for pensar nos termos que são colocados por Anita, também a Tarsila tem o seu retorno, né? Digamos assim, ao acadêmico. Vou pedir para passar um pouco mais. Essa também é a Tarsila desse período, um pouco mais. Podemos ficar aqui nessa imagem. Outra coisa que acontece nesse período e que é muito interessante na história da arte brasileira é que o Estado autoritário, sobretudo o Estado pós-68, pós-AI-5, mas não diretamente ligado à questão política, mas sim a uma questão de política econômica ou política cultural fomentada pelo Estado autoritário, ele fez uma coisa no Brasil que foi, até onde eu sei, a única vez que isso aconteceu, ele criou linhas de aquisição financiadas pelos bancos brasileiros para a compra de arte moderna. Aliás, para a compra de arte brasileira. Como se, nesse momento, o Estado
ele fomenta o apoio dos bancos para a formação de coleções de arte brasileira, comprando em várias vezes, como a gente compra carro, sei lá, pagando em 48 vezes, com juros muito mais baixos do que da casa própria, por exemplo, se faz a mesma coisa para o mercado de arte. Então a gente tem, é uma coisa curiosa, porque, enfim, isso realmente fez com que crescesse no Brasil, durante o governo autoritário, um mercado de arte brasileira. É a época dos marchands, dos leilões, e que se começa a realmente criar coleções de arte brasileira no Brasil. Isso não é como eu falei, não é diretamente ligado a uma política, digamos assim, uma definição autoritária da sociedade, mas é uma política cultural indireta fomentada pelo Estado autoritário. O que acontece nesse momento? Quais vão ser as obras preferidas dos colecionadores brasileiros? Adivinhe, a arte moderna brasileira. Por quê? Maior parte dos artistas tinha acabado de morrer. Portinari tinha morrido há pouco tempo, Vicente do Rego Monteiro, Antônio Gomide. O que acontece, portanto, com a produção desses artistas? Ela estava toda estocada, em geral com as próprias famílias ou com os próprios artistas, porque a gente não tinha mercado. No momento em que os artistas morrem, as obras que eles fazem se tornam mercadorias raras, né, porque eles não podem continuar fazendo, já que eles estão mortos, e o que é raro é caro. Né? Então se transforma num excelente investimento você comprar a arte moderna brasileira. Então a gente tem, vejam, no mesmo momento, um mercado aquecido, voltado ao consumo de arte moderna brasileira. A gente tem o Estado chancelando o gosto pelos modernos via aquisição das coleções públicas ou via aquisição de obras para as coleções públicas e uma série de produções acadêmicas sobre essas artistas. A gente tem, portanto, as condições ideais para a formação de um boom em termos da valorização dessas, sobretudo delas duas, mas não apenas, nessa época o Portinari, o de Cavalcanti, são os quatro, né, que viram os grandes nomes da arte moderna brasileira. Então, os 50 anos da semana, em 1972, tem essa conjuntura, né, de mercado, Estado e academia juntos, o que é muito raro, a gente sabe, mercado, Estado e academia no Brasil nunca estão muito juntos, mas nesse momento eles estão muito juntos, valorizando essas artistas. Bom, já estou encerrando, no finalzinho mesmo. Que imagem que você tem dessas artistas? É legal que ficou ali congelado. Vejam, a gente está em 71, né? Um leilão organizado pela Galeria Colexo, que conta com o apoio do banco, fomentado pelo Estado. Qual é a imagem que a gente tem? É a Tarsila com seus 70 anos? Não. É a Tarsila do seu autorretrato feito lá em 23. Né? E lendo os jornais que a gente tem no arquivo do IEB, graças à coleção da Araci Amaral, que está com a gente, ela doou faz pouco tempo, aliás, um trabalho impecável, está super bem organizado, também um convite para todos irem conhecer, porque é um arquivo excelente. A quantidade de imagens como essa, do rosto da Tarsila, nas páginas dos jornais da época, é impressionante, sempre a mesma imagem, e sempre a mesma ideia de Tarsila, a musa da arte moderna. Bom, chegamos então nesse contexto. Brasil, 68 a 72, né, ou entre 62 e 72, um contexto político muito atribulado, complexo do ponto de vista econômico, complexo do ponto de vista político, complexo do ponto de vista cultural e complexo do ponto de vista das relações entre homens e mulheres nessa ordem. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem a marcha pela família, né? Focando, enfim, defendendo uma volta da mulher ao lar, defendendo que o papel da mulher é cuidar das crianças, é cuidar da casa, trabalhar também, mas prioritariamente gerenciar a família e os filhos. A gente tem também um movimento feminista fortíssimo vindo dos Estados Unidos, que aqui é menos forte por conta do contexto político, mas, enfim, as ideias estão circulando. Simone de Beauvoir está sendo lida. Né? A gente tem na televisão nos anos 70 Malu Mulher, que era na época era um programa feminista para os anos 70. Então a gente tem discursos sobre feminilidade muito complexos e muito contraditórios, em disputa mesmo no campo. Diria que um pouco como hoje também, né? A gente tem disputas sobre o que é o lugar da mulher, qual é o protótipo de feminilidade hegemônico. Isso está em discussão, está em disputa entre os grupos. Digamos que o hoje ajuda a iluminar esse momento que eu estou falando. Bom, daí eu queria ir
pensar com vocês e imaginar o que foi para essas mulheres reais receberem essa informação, que é uma informação muito importante, me parece, para quando a gente vive nessa situação de ser mulher, que é um lugar muito dado, né, graças ao corpo. Isso tem mil implicações na vida das pessoas, na expectativa que o mundo tem sobre nós, em termos profissionais, em termos pessoais, e que a gente tem que responder internamente, né, cada um a partir da sua história de vida. O que foi para essas mulheres reais, vivendo esse período atribulado, receberem essa informação potente de que a história da arte brasileira tem dois nomes femininos como sendo os primeiros nomes de introdução e afirmação do modernismo. É muito incrível. Vamos pensar que nos Estados Unidos, as artistas feministas que eclodem aí nos anos 70 com muita força, a grande questão delas, a principal questão, é explicar por que na história da arte não houve grandes mulheres artistas. Vamos pensar que o texto inaugural do feminismo na arte americana é o texto da Linda Nochlin, de 73, que se chama Por que não houve grandes mulheres na história da arte? No Brasil, nós não tínhamos esse problema, afinal, nós tivemos grandes mulheres na história da arte, não é? Então, enfim, isso é uma informação poderosa, né, para quem está vivendo esse momento. Ao mesmo tempo, que grandes mulheres foram essas? Como elas nos chegam? O que os discursos falam sobre elas? Vejam, Anita Malfatti foi uma grande artista, realmente ela teve um mérito muito importante, que foi o de, sem saber e sem querer, fomentar a união de um grupo de artistas que vão fazer arte moderna, porque ela apanhou do Lobato e ela sozinha não conseguiria se recompor. Ela precisava da defesa dos homens que vão fazer arte moderna. Ela é o estupim da consciência, como dizem, mas vocês percebem que ao mesmo tempo é muito contraditório isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem a afirmação dessas artistas, a gente tem a afirmação de um discurso que nega essa autonomia incisiva no caso da Anita. E no caso da Tarsila? Bom, Tarsila não foi a primeira, mas ela foi a mais importante. A primeira é a Anita, mas a grande artista moderna dos anos 20, a primeira que fez uma obra moderna e nacional, que era justamente a busca, né, dos modernistas brasileiros, foi a Tarsila. Então ela pode ser a segunda, mas em termos de importância ela é a mais incrível dos anos 20. Bom, incrível por quê? Porque ela era linda, porque ela era elegante, porque graças a isso a gente lê, a gente ouve falar, graças à influência decisiva do Oswald de Andrade, seu marido brilhante, culto e extremamente antenado, né, com o que se fazia fora do Brasil, ela fez a fase mais importante da sua produção, que é a fase pau-brasil. Como se explica nessas narrativas aquelas obras que a gente viu rapidinho da Tarsila do Amaral, mais acadêmicas, né? Como se explica esse voltar atrás, sobre o qual ninguém fala da Tarsila? Ah, ela se separou do Oswald. Depois de 1929, ela se separou do Oswald e ela perdeu a fortuna. Sem marido e sem dinheiro, ela não era ninguém. Não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Que é muito complexo isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa centralidade única, eu acho, tirando talvez a Rússia, que me parece que é o único caso em que as mulheres das vanguardas tiveram realmente ombreadas aos homens e tiveram uma centralidade de igual para igual, todos os outros casos, Estados Unidos, França, Inglaterra, tirando o caso da literatura, né, que a gente tem a Virginia Woolf, que é muito impressionante, muito particular, mas no caso das artes plásticas não tem o equivalente a Virginia Woolf, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Argentina, nosso país aqui do lado. Vamos pensar num nome de uma artista de pintura importante ou escultura na Argentina, no período modernista. Mas existem, por exemplo, Nora Borges, que era irmã do Borges, né? Sobre quem a gente pouco conhece, mas foi uma artista bem importante nos anos 20. Outra pouco conhecida no Brasil, mas que é, na época, importante nos anos 30, Raquel Forner, mas aqui muito pouco conhecida, não tem projeção internacional, diferente dos outros artistas homens. Então, se a gente pensar vários países em que a gente não tem essa centralidade das modernas, no Brasil nós temos. Isso coloca o feminismo como talvez uma questão anacrônica ou menos importante para a gente. Eu digo isso porque é curioso como no Brasil o feminismo no campo das artes plásticas ele não tem uma boa acolhida.
E, não obstante, a gente tem muitas artistas mulheres numa posição de relevância impressionante. Se a gente for hoje ver quem são os artistas mais importantes, Lígia Clark está sempre liderando, né, com Hélio Oiticica. Então, a gente tem esse lugar para as mulheres que é muito impressionante no século XX, muito incomum. Ao mesmo tempo, é isso que eu queria frisar, o que vem atrelado a essa condição de mulher? Tanto no caso da Anitta quanto no caso da Tarsila, me parece, essa é um pouco a minha tese, que os discursos sobre feminilidade reiteram uma situação subalterna, né? Num caso é a vítima, no outro caso é a musa, né? Em nenhum dos dois casos elas são artistas, né? Que escolheram aquela produção, que tem um projeto intelectual. Quando a gente faz uma análise mais dos homens, por exemplo, do Portinari, o tema costuma ser qual é o projeto intelectual do Portinari, como ele se manifesta ao longo da sua produção. Por que no caso das mulheres a gente escapa para a biografia, né? Por que a gente explica a Anitta pela crítica do Lobato ou a gente explica a Tarsila, que é até pior, pelo fim do casamento com Oswald, né? Por que é o casamento que explica e não uma decisão e não um projeto intelectual? Então, é como se as mulheres fossem aprisionadas nessa biografia, que é uma biografia, no fundo, que reitera certos clichês e estereótipos, né? Enfim, acho que essa é a minha ideia principal e... Só para concluir, ainda sobre essa questão do feminismo na arte brasileira hoje, eu fiz um trabalho mais recentemente, faz acho que 2 anos, com uma pesquisadora do Sul. A gente comparou com outros países, a partir de livros, né, de sociologia da arte, em especial um livro de um sociólogo chamado Alain Keman, que eu indico muito, que se chama Les Superstars de l'Art Contemporain, quer dizer, as grandes estrelas, né, da arte contemporânea. Ele pega os 100 artistas mais comentados e mais caros no mercado internacional e faz uma análise em que fica muito claro que os artistas nascidos na periferia, como a gente, por exemplo, né, nos países periféricos, ou as artistas mulheres ocupam as posições mais inferiores nesse mercado internacional das artes. Então, existe uma questão de gênero e de origem na valorização dos artistas. Só que no caso brasileiro isso não funciona. Quando a gente pega os 10 artistas brasileiros mais caros no mercado internacional, 7 são mulheres, entre eles a Tarsila. Então, entre 10, 70% é que não se deve fazer porcentagem com menos de 30, né, casos, mas enfim, se a gente fosse transformar esse número, 70% dos artistas mais consagrados no mercado internacional brasileiro são mulheres. Isso contraria todas as pesquisas internacionais. E isso faz com que também a gente se coloque em questão se, de fato, essas teorias para a gente podem ser usadas desse jeito ou não, se não é o caso da gente repensar e entender que talvez aqui a gente precise trabalhar gênero, feminilidade de uma outra maneira, não em termos de exclusão, mas sim em termos da potência dos discursos, né? O que eles colocam sobre expectativas para homens e mulheres de maneiras diferentes. Era isso. Bom, agora aguardo vocês. Obrigado, Ana Paula. A gente vai abrir agora para as perguntas. Antes de começar, só avisar quem tem uns papeizinhos aí nas mesas, caso vocês queiram anotar. A gente está recolhendo para fazer, a gente vai fazer pergunta da internet também. Tem o pessoal já nos acompanhando aqui, o pessoal de fora do país, em Portugal e na França, acompanhando essa palestra. Mas, para começar, a gente vai com a primeira pergunta do curador. Então, Marcos Antônio vai abrir a sessão de perguntas da noite. Eu queria agradecer à professora Ana Paula pela substanciosa discussão levantada a partir do nosso modernismo, seguindo a trajetória da Tarsila, Anitta participando da semana, Tarsila vindo depois, recuperando a figura do Mário de Andrade para essa discussão que vai colocar no centro a importância da semana e das artes plásticas na semana. A Mário de Andrade esteve na escadaria do Teatro Municipal fazendo uma conferência sobre artes plásticas, né? Em 24, 2 anos depois, ele escreve uma carta a um amigo dele, o Prudente Moraes Neto, questionando um livro que tinha acabado de sair, chamava Estudos Brasileiros, né, do Ronaldo Carvalho. E ele faz um comentário que eu gostaria que você, Ana Paula, me ajudasse a pensar um pouco essa análise crítica que o Mário faz do movimento que ele ajudou a construir, né? O trecho é esse. Nessa situação, o Ronaldo Carvalho coloca a
faz um elenco de artistas plásticos. Naquela enumeração de artistas modernistas, colocar a Zina Aita em primeiro lugar, eu sou amigo da Zina, com ela me carteio até agora, admiro o talento dela, mas acho impossível, numa enumeração, pô-la antes de Anita Malfatti. Além disso, o que piora a enumeração é que a Zina Aita não tem nada de propriamente moderno. Na nossa Semana de Arte Moderna, que tinha blufs, né, que tinha blufs fantásticos, que só a ignorância brasileira dessas coisas podia engolir, ela figurou com trabalhos à espátula, impressionistas e até pontilhistas. Nos quadros a pincel, um certo talento decorativo, admirável, colorido, mas tendência moderna nenhuma. Fecho aspas. Tá, bem. É uma ótima questão, Marcos, agradeço. Até porque eu acho que a semana ficou muito tangenciando aqui a minha apresentação e acho que é um bom momento para a gente poder falar exatamente dos limites da semana, né? Tem um texto da Ana Teresa Fabres, que é uma professora aposentada da USP, que, enfim, acho que é uma figura muito, muito importante para pensar o modernismo no Brasil. Pelo menos do meu ponto de vista, é a autora que eu mais gosto, né, para pensar a história da arte moderna no Brasil, é a Ana Teresa Fabres, em que ela diz o seguinte: ela concorda com essa crítica do Mário, de que, de fato, a Semana de Arte Moderna ela não apresentou obras muito modernas. Quando a gente olha o que foi exposto na Semana de Arte Moderna, seja no campo da pintura, seja no campo da música, na literatura acho que menos, né? Talvez seja onde as descobertas modernas, as rupturas fossem mais avançadas no campo paulista, mas se a gente pensar no campo da música, gente, a professora Flávia Toni vem falar disso aqui, ela vai falar muito melhor do que eu, mas a música apresentada não era exatamente moderna. E no campo das artes plásticas, que eu conheço melhor, o que a gente tem, o Mário tem toda a razão, é na verdade um conjunto de obras que a gente poderia classificar como pós-impressionistas, alguns desenhos neocoloniais, mas obras propriamente fauvistas, expressionistas, cubistas, a gente não tem, né, no Brasil. Então, do ponto de vista formal, de fato, a Semana de Arte Moderna, ela não foi tão moderna quanto a gente imagina. Mas ela tem, isso eu concordo com a Ana Teresa Fabres, o que foi importantíssimo nela, do ponto de vista social, ela causou uma reação, ela criou uma consciência de modernidade no campo artístico brasileiro. Então, como que a gente deve pensar moderno? A gente deve pensar moderno a partir das obras ou a gente deve entender a arte a partir daquilo que ela comunica com o público? Onde que está, na verdade, a produção artística? Ela está na obra em si ou ela está na relação da obra com o público? Eu concordo com a Ana Teresa que o mais importante é o efeito, a reação que uma obra causa no público. Se é nesse sentido que a gente entende a arte, a semana ela foi extremamente moderna, porque ela causou uma discussão pública, ela trouxe crítica, ela gerou um debate público sobre o que era ser moderno no Brasil. Ela chega a dizer uma coisa que é bem interessante, que no Brasil a gente tem vanguarda antes de ter modernismo. A gente não tem uma produção artística nesse momento, em 22, efetivamente moderna, mas a gente tem um espírito iconoclasta crítico das vanguardas. Então, eu acho que essa seria mais ou menos como eu veria mesmo, pensando que a arte não é em si, mas ela é para, né? Não é a obra, mas é o que ela causa nos outros. E, nesse sentido, a semana, as obras realmente não foram muito modernas do ponto de vista plástico, mas elas causaram uma reação, uma consciência no público muito importante para a gente. Para começar com as perguntas, a gente vai abrir com uma pergunta da internet, da Camila. E a pergunta ela gostaria que você falasse sobre as diferenças entre as figuras da mártir e da vítima nas narrativas sobre o papel das mulheres nas artes. Eu acho que é uma ótima pergunta. Eu acho que mártir e vítima, para mim, são sinônimos. Na verdade, eu fui oscilando os termos, mas, no fundo, Anita, para alguns, ela é uma mártir no sentido de que ela causa uma comoção, né, pela questão da crítica sofrida em 17, mas, no fundo, é sinônimo da ideia de vítima, né? Porque a ideia de vítima é um desdobramento, é o explicar de toda a trajetória dela posterior, nos anos 20, 30, quando ela não radicaliza essas rupturas pelo moderno, a partir de uma condição de uma mulher sofredora, tímida. Tem um texto do Mário, que eu acabei não lendo, mas que é muito interessante, uma crítica, que ele fala: Anita fraquejou.
é um termo que ele usa, né? A Anitta fraquejou naqueles anos e foi triste de ver. E ele explica isso já, é um texto já dos anos 25, 26, ele explica como, atribuindo ao Lobato a vilania, né, sobre a condição da Anitta. Ao colocar isso, ele retira da Anitta de novo a capacidade de escolher, ou enfim, ela escolheu. A minha tese é um pouco essa, ela escolheu abraçar uma produção que é uma produção mais conservadora. Ela não foi a única a fazer isso. Nos anos 20, muitos artistas na França vão para aquilo que a gente chama hoje de retorno à ordem, né? Quer dizer, a desilusão com a guerra, com o mundo pós-guerra, faz com que muitos artistas procurem um modernismo temperado, eles abram mão das grandes rupturas formais em nome de uma obra que comunique mais, que seja mais humana, que traga de novo a questão da habilidade formal, né? Então eu acho que seria interessante ver a Anitta não como uma vítima e mártir hoje, mas como alguém que escolheu esse caminho que não era o caminho desejado, né? Não sei se eu respondi para a Camila, mas a ideia é essa. Eu não queria reiterar que a Anitta é uma vítima e uma mártir, mas sim que ela foi traçada dessa maneira pela historiografia e que isso tira a agência dela, né? Para usar um termo sociologuês ou antropologuês, né? Que é a ideia de agency, de agência. Uma pergunta que veio do público, da Diama Vale. Ela te pergunta como a objetificação da imagem do feminino criada pela narrativa da Tarsila influencia a objetificação da mulher na música popular brasileira. Puxa, nunca tinha pensado nisso. Eu não sei se eu consigo fazer esse salto da Tarsila para MPB. Uma coisa que eu acabei não falando na palestra, mas daí acaba sendo uma possibilidade de ajudar nesse momento de completar, é que também entre 62 e 72, nessa valorização histórica do modernismo, conta, e eu acabei esquecendo de falar, o tropicalismo, né? Pensando no tropicalismo por conta da música brasileira. Tropicalismo é um dos movimentos que retoma a centralidade do Oswald por tabela da Tarsila como, enfim, expoentes para se pensar uma arte contemporânea no Brasil, né, como uma ruptura ligada à ideia de brasilidade. Bom, eu acho que, de fato, a Tarsila tem uma produção que a gente pode dizer que objetifica o corpo. Na tese eu trabalho isso um pouco melhor quando eu falo da Negra. É complicado porque, de fato, assim, eu acho a Negra uma obra-prima da arte brasileira do século XX. Talvez a melhor obra. A Negra e o Impossível, da Maria Martins, sabe? As duas esculturas que... Acho que são duas obras, assim, se eu tivesse que escolher as grandes obras do Brasil do século XX, feitas por mulheres, seriam essas duas, né? A Negra é uma grande obra. Ainda assim, eu acho que vale a pena a gente pensar que o projeto de desconstrução do corpo feminino, de desidealização ou de crítica à objetificação, era um projeto importantíssimo para as artistas modernas, né? Eu diria que a grande contribuição que elas têm é no sentido de criticar o corpo feminino como um objeto de consumo, né, voyeurístico masculino. Muitas artistas fazem isso nos anos 20, muitas, 10, 20, 30. A Tarsila participa, porque quando a gente olha a Negra, ela é claramente uma obra que critica, né, um corpo feminino belo, plácido. Se a gente olhar bem a Negra, ela tem a boca é muito acentuada, a mama, uma das mamas pende, ela é agigantada, ela não tem cabelo. No Brasil, a gente sabe a importância do cabelo, né, como um ícone de feminilidade. Não por acaso, né, o Brasil é um país que consome shampoos e creme rinses loucamente. A L'Oréal adora investir na gente, porque, primeiro, tem tudo quanto é tipo de cabelo nesse país. Todos que você quiser tem. Então, é um campo laboratorial maravilhoso para a indústria farmacêutica. Além do que, as brasileiras, né, eu inclusive, a gente leva muito a sério essa história de cabelo. O cabelo aqui é uma coisa fundamental, né, na composição do corpo feminino, da ideia de beleza, enfim, é central para a gente. A Negra não tem cabelo. Isso é um aspecto da imagem que a gente precisa notar. E ela tira o cabelo por quê? Justamente para radicalizar essa figuração do corpo feminino de uma maneira não idealizada. Então, eu concordo que na Negra, o projeto dela é mais próximo à arte das artistas modernas, né, das quais ela era contemporânea. Mas vamos lembrar que na autoimagem, no autorretrato, ela abre mão de todos esses componentes mais radicais e faz uma figura linda,
elegante, feminina, classuda, né? Então, o que isso diz pra gente? Que a desobjetificação é para o corpo da outra, não dela mesma. O professor Jorge Colli e a Aracy Amaral localizaram nos últimos anos a fotografia que deu origem à Negra, né, no álbum da família. Essa fotografia era de uma empregada, que, enfim, provavelmente filha de escravos, que trabalhava para eles. Então vejam, qual é o corpo que ela retrata de uma maneira não desidealizada? É o da empregada. Isso, para mim, num país como o nosso, dói um pouco pensar, porque repõe desigualdades, né? Repõe assimetrias. Que são tão vivas na nossa sociedade, tão doloridas. E, de certo modo, eu não quero com isso, reitero, falar que a obra dela não é boa e que a Negra não é uma grande tela, ela é, mas quando a gente pensa em termos de objetificação, desobjetificação, crítica ao corpo feminino e a maneira de representá-lo, o que a gente percebe? Que a Tarsila é duas, né? Ela é uma para falar dela mesma e é outra para falar do outro. E o outro, no caso, é um outro que tem cor, que tem classe, que tem raça. Nesse país, que é diferente se fosse na Holanda, né? Seria diferente se fosse até nos Estados Unidos, também que os Estados Unidos nessa época é parecido com a gente, mas até, enfim, se fosse na África, né? Mas aqui, isso eu acho que me diz alguma coisa, essa dualidade, né? Não sei se eu respondi. A Sandra, da internet, pergunta que tipo de influência da Anitta e da Tarsila você vê na produção dos anos seguintes, sobretudo no trabalho de artistas mulheres. Olha, é uma pergunta muito boa. Eu não sei se eu consigo ver muita influência da produção, mas o que me chama muito a atenção a gente andou lendo muitas entrevistas com artistas mulheres feitas no Brasil sobre artistas brasileiras dos anos 60 e 70. Agora também por conta da exposição, aliás, quem não viu, acho que vale muito a pena ver Mulheres Radicais, que está na Pinacoteca, que é uma exposição incrível de artistas latino-americanas dos anos 70, né? 60, 70. Por conta dessa exposição, também muitas artistas desse período vieram para o Brasil e artistas brasileiras também voltaram a ser entrevistadas, né? E o que é muito comum nas falas das artistas contemporâneas brasileiras, das que atuam de 60 para cá, é dizer que no Brasil a gente não teve uma exclusão das mulheres por conta do sexo. Né? Isso é uma fala reiterada. E todas elas, nas falas, falam, vejam, no Brasil as mulheres sempre tiveram lugar, vide Anitta e Tarsila. Então eu encontrei esse texto na Vera Barcelos, que é uma artista que hoje tem na faixa de talvez 70 anos, numa entrevista que ela deu faz pouco tempo. Eu encontrei exatamente essa fala na Tomi Otaki, que em 3 ou 4 entrevistas a Tomi Otaki fala isso. No Brasil ser imigrante era uma questão, mas ser mulher não. Veja, tinha a Anitta e a Tarsila. Então, todas elas, as contemporâneas, se referem a Anitta e a Tarsila como sinais de que no Brasil o sexo não é um problema no mundo das artes. Eu não estou muito convencida se é ou não é, porque eu li demais as americanas que falam que é. Então, isso fica na nossa cabeça, né, quando a gente lê as teorias de fora. Mas, de fato, na fala das artistas contemporâneas brasileiras, elas são muito usadas para dizer que o Brasil é um país mais simétrico no campo das artes plásticas. Elas não estão falando de política, de economia, de mercado de trabalho, não é disso. Mas no campo das artes plásticas, elas acabam tendo essa força de serem uma espécie de precursoras do lugar que elas próprias, as contemporâneas, têm. Então, eu não vejo tanta influência nas obras, propriamente, mas eu vejo influência nas carreiras e na maneira de legitimar e pensar as próprias carreiras, o que não é pouca coisa, né? Outro dia eu estava dando uma aula, conversando isso com as alunas. Eu tenho mais alunas, né, nesse curso do que alunos, mas também tem alguns homens que fazem o curso, e falando como é importante, quando a gente é mulher, ter alguns mitos, né, na nossa cabeça, alguns modelos para a gente se inspirar, né? Hoje pode ser, talvez agora, que é uma época mais equiparada, pode parecer bobagem isso, mas eu imagino que tenha sido muito importante algumas gerações atrás a gente pensar, bom, que mulher que eu quero ser? Se eu quiser ser política, tem tal modelo para eu seguir. Se eu quiser ser advogada, tem tal modelo para eu seguir. Se eu quiser ser cientista na área de astronomia, que é uma área mais masculina, digamos assim, tem tal modelo. Se eu quiser ser da internet, tem...
Veja, a internet já rareia, né? Só me veio nomes masculinos na cabeça. Então, eu acho que esses lugares, essas mulheres precursoras, elas são importantes para as contemporâneas pensarem as próprias carreiras e as próprias trajetórias e terem esses exemplos para seguir, o que não é pouca coisa na hora da gente construir a vida real da gente, né? Boa noite, professora. Primeiramente, parabéns pela palestra, amei. Estou muito feliz de ter podido vir e ouvir a senhora. A minha formação básica é de composição musical. Inclusive, eu faço parte de um grupo lá da USP mesmo, que é o Sonora, de mulheres compositoras. E a gente trata um pouco dessa falta de visibilidade das mulheres nos grupos, né? Dentro da música, sobretudo música moderna, a gente não tem nem nomes para dizer, né, assim, e da música contemporânea a gente está correndo atrás dessa movimentação. Então, assim, eu queria perguntar, são duas perguntas, na verdade. A senhora acha que a visibilidade da Anitta e da Tarsila, elas estão vinculadas a elas seguirem um certo padrão que era socialmente aceito dentro da sociedade, né? E talvez da Tarsila de conseguir surfar melhor dentro desse padrão, né? Na minha opinião, machista, né? Que era vigente e que talvez não teria nem como ser de outra forma. E a outra pergunta é qual que é a sua visão do futuro para a arte brasileira? Como é que você vê o futuro, considerando as coisas que têm acontecido, né? Agora, nesse momento, que está bem difícil para todos nós, sobretudo nós que somos artistas ou nos consideramos artistas. Olha, super obrigada pelas questões. O Sonora é um grupo incrível. Eu tomei contato, a gente tomou contato no seminário Arquivos Mulheres e Memórias, que eu estou falando da gente porque meu colega que está ali no fundo é um dos curadores também, organizadores do evento, Arquivos Mulheres e Memórias, e eles desenvolvem um trabalho assim fantástico, realmente. Tem um site, então você não comentou, mas eu acho que valeria a pena falar que é um coletivo que tem feito um trabalho muito importante sobre esse campo que é de fato engraçado, é um campo muito masculino, engraçado, digo, trágico, né? Na arte contemporânea, enquanto no campo das artes visuais, de fato, as mulheres acho que têm um protagonismo, uma importância, uma centralidade, um reconhecimento. Isso não acontece de uma maneira equivalente no campo da música erudita, né? Na música popular, talvez mais, né? Não tanto como compositoras e sim como intérpretes, mas no caso da música erudita parece um campo completamente masculino, né? Então acho que vocês têm feito um trabalho super importante mesmo e assim de ponta, né? Enfim, pensando no caso das músicas, não é exatamente o que eu estudo, mas por conta da Flávia Toni, que vem aqui falar também, e das pessoas que orbitam ela, no IEB também nós somos 9, 10 professores, assim, sempre trabalhando mais juntos, né, 11 no total. A gente, enfim, nos eventos e tudo, eu conheço alguns dos orientandos e tenho acompanhado um pouco as pesquisas nessa área. O que, para o período que eu estudo, os anos 20 e 30, o que a gente percebe é que havia muitas mulheres importantíssimas num campo que é o campo da interpretação e não no campo da composição. Não sei se elas não existiam ou se elas não eram reconhecidas. Isso é uma diferença que é super importante. Às vezes as mulheres existem, mas não são reconhecidas. Ou às vezes elas não existem. Daí as pesquisas que têm que dizer se tinha, não tinha, ou tinha, não era reconhecida. São coisas diferentes. No Brasil é muito curioso, porque ao mesmo tempo que a gente não tem mulheres no campo da produção musical tão reconhecidas nessa época, a gente tem a artista mais importante, talvez, né, dos anos 10 e 20, que é a Guiomar Novaes. Ela era tão importante internacionalmente e nacionalmente tão importante que ela foi chamada para fazer parte da semana porque foi ela que levou o público. O público foi para o Teatro Municipal para ver a Guiomar Novaes, que era um sucesso absoluto. Então, isso coloca uma questão para a gente. O teatro também tem esse problema. A gente pensa em teatro, vem ao nome um monte de atrizes importantíssimas, né? Agora, e dramaturgos, escritores de peça de teatro do sexo feminino? Daí parece que não existe.
Então, a gente precisa ver caso a caso e ver as hierarquias de prestígio dentro de cada um desses campos, né? Então, o que é mais importante, é ser intérprete ou ser compositor? Por coincidência, ontem no IEB, um moço que fez o doutorado sobre a Guiomar Novaes, ele falou justamente a partir da crítica do Mário, que ele acredita que é uma crítica muito generificada e que coloca as mulheres para baixo. Houve todo um debate lá se era bem isso ou não. Mas ele diz que o Mário de Andrade, por exemplo, valoriza muito mais o compositor do que o intérprete. E no Brasil, justamente, a gente tinha 3 intérpretes nessa época muito importantes, né? A Madalena Talhaferro, a Guiomar Novaes e a terceira eu esqueci, terceira pianista. Então, o piano e os intérpretes de piano eram muito associados ao sexo feminino. Só que isso não era, na crítica do Mário, pelo menos, tão valorizado quanto a composição. Então, acho que isso é uma dimensão da questão. E que teria que ver se ainda hoje é desse jeito, né? Porque a gente tem grandes intérpretes do sexo feminino, mas talvez no campo da música, o que é mais importante? É o intérprete ou o compositor? Como no caso do teatro. Teria que ver isso e daí realmente analisar esses lugares de prestígio, né? Eu falei muito que no campo das artes plásticas, as mulheres artistas têm muita centralidade, mas talvez nesse campo a figura-chave hoje do sistema seja o curador de arte, né? A gente até brinca que hoje em dia quem faz arte é o curador, mais do que o artista, aquele que resolve quem entra, quem não entra, quem é artista, quem não é. Se a gente for ver desse prisma, não tem tantas curadoras importantíssimas no Brasil quanto homens, não. Assim, tem algumas, mas na lista dos 10 mais é uma lista bem também masculina. Então, se a gente for pensar em termos de hierarquias de prestígio, talvez a gente perceba que o campo das artes tem lá suas questões ainda. Isso é uma pergunta, porque não é algo que a gente percebe, mas ainda não está exatamente mapeado, estudado, né? Agora, sobre o pensar hoje, eu acho que eu estou em tanta dúvida, com tantas questões e medos quanto todo mundo, né? Um receio que eu tenho, que eu acho que é um receio para todo mundo que trabalha com cultura, é das críticas, né, sucessivas que a Lei Rouanet vem recebendo. Ela vem recebendo críticas, algumas eu acho muito justas nos últimos anos, de, enfim, algumas coisas que talvez não devessem ter tanto financiamento, porque a bilheteria paga, recebem financiamento público. Então, acho que a Lei Rouanet ela pode ser revista, pode ser aprimorada, mas, assim, daí realmente aqui eu vou ter que falar isso, ela não pode ser extinta, porque hoje a gente tem um sistema cultural que depende da Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, ela dinamizou o Brasil de 20 anos para cá, não sei exatamente de quando ela é, o Brasil se tornou uma potência em várias áreas, né, culturais, e que não vão sobreviver se a Lei Rouanet parar de existir. Então, eu acho que a lei pode ser melhorada, ela precisa ser melhor cuidada, tem que ter ajustes, né? Mas, assim, eu tenho muito medo da extinção, porque com ela vai se extinguir um monte de museus de cara. Não tem museu no mundo, gente, que sobreviva de bilheteria, nem o Louvre, entendeu? Nenhum museu no mundo inteiro sobrevive com bilheteria. Isso vocês podem olhar desde os americanos, que, aliás, que a contribuição geralmente como é que se diz, a contribuição é optativa, né? Você paga se você quiser, tirando o Whitney, que eu lembro que é obrigatório pagar e é caríssimo, tipo $30. Os outros você paga se você quiser ou não, o que mostra que não é a bilheteria, né? Lá eles têm os sponsors que ajudam muito, a gente não tem essa figura aqui. Na França, o Estado custeia os museus assim enlouquecidamente. Então, começando com os museus que não se sustentam sem o apoio, até talvez os grandes shows de artistas que têm muita bilheteria se sustentem sem isso. Mas os artistas inovadores, os que estão fazendo uma produção mais de ponta, a música erudita, por exemplo, some, né? Então, essa a minha primeira questão hoje é realmente a viabilidade econômica, a manutenção de um sistema cultural, que é com essa questão da Lei Rouanet que eu venho acompanhando muito. Acho que, como tanta gente, eu recebi muitos fake news que colocam a Lei Rouanet em questão. Então, eu tenho essa preocupação emergencial, mesmo com a sobrevivência do sistema. E a segunda é que eu espero que a gente consiga continuar trabalhando na polifonia que sempre caracterizou o Brasil, que é um país, como eu falei, complexo, com grupos em disputa, e que isso é assim ao longo do século XX. Não dá para falar no XIX, porque falar de disputa numa sociedade que tem escravidão não dá, né? Porque os negros não... Como é que eles disputavam o discurso se eles estavam numa situação de escravidão? Então, a disputa
tem a ver com democracia. Nas sociedades democráticas, a gente tem uma polifonia dos discursos em tensão, em disputa. Eu acho isso saudável e eu espero que a gente continue assim, sem um grupo ser hegemônico a ponto de silenciar o outro, né? Que os grupos continuam tendo voz, que eles continuem discutindo, que as nossas clivagens apareçam e que a gente tenha sempre a possibilidade de debater, né? Sem uma hegemonia que silencie. Eu acho que esses são os meus desejos. Se isso vai acontecer, não sei, mas eu espero que sim. Eu tendo a achar que a gente tem uma sociedade que se construiu, né, ao longo do século XX e XXI e que a gente tem que manter. Essa construção é fruto de muita construção coletiva, então que isso tem uma força também. Do ponto de vista do gênero, eu tenho tentado entender o que está acontecendo, porque eu até falei ontem isso na aula, assim, há 3 anos atrás, ou 2, aliás, ou até menos, talvez há 1 ano atrás, eu me lembro da gente discutindo nos grupos que estudam mulheres que o feminismo estava tão hegemônico que ele virou uma moda. Então, todo mundo era feminista. E daí tinha as brigas que quem era mais ou menos feminista, essa não é muito, essa é mais ou menos, aquela está surfando na onda, né, do feminismo. E agora a gente tem uma onda antifeminista muito forte. Então eu acho que eu, como todo mundo, estou tentando entender que mundo é esse, que os discursos estão tão violentos, né? E como as coisas se processam tão rápido no Brasil. Eu vim até conversando isso com o meu colega, eu acho que emocionalmente a gente ainda vive num tempo mais lento do que o mundo contemporâneo. Eu, pelo menos, sinto que internamente eu sou mais lenta do que o mundo é. Então, isso deixa a gente um pouco, às vezes, assustado, né, com a velocidade dos tempos e a intensidade das coisas. Eu não sei se quem tem 20 anos talvez consiga lidar com isso melhor, mas eu acho que dos 40 para frente a gente tem uma estrutura interna que tem uma temporalidade que o presente realmente fica um pouco assustador. Mas é isso, o meu desejo é da polifonia e que a Lei Rouanet, com ajustes, mas que ela realmente permaneça. Eu não consigo imaginar realmente o sistema cultural brasileiro hoje com a extinção desse mecanismo. Assim, seria uma loucura, assim, acho que a gente ia perder muito, sabe? Muito mesmo. Mas ela precisa de uns ajustes, isso eu concordo. Mais uma pergunta que veio da internet. O Geraldo, ele gostaria que você falasse também sobre o Abapuru. E a pergunta é se não é estranho que a obra mais conhecida e valiosa do país não esteja no Brasil. Isso é uma controvérsia muito interessante, se ela deveria ou não estar no Brasil. Bom, é interessante a gente pensar que o Abapuru, ele teve na mão de um colecionador privado, se eu não me engano, foi vendido para o Constantini lá na Argentina em 88 ou 90, já faz um certo tempo, né? Mas ela estava na mão de um colecionador privado. O que eu fico com pena é de pensar que naquele momento, né, um museu não teve condições de comprar. Bom, como eu trabalho numa instituição pública, eu posso dizer que nós, de instituições públicas, a gente tem um problema, e olha que a USP até é uma das mais bem nutridas do ponto de vista do orçamento, mas a gente não tem orçamento, né, para aquisição de obras. Uma coisa era a Tarsila do Amaral, o preço de uma obra da Tarsila nos anos 70. Como eu comentei aqui, esse mercado estava sendo criado, né? O Estado brasileiro, ele apoiou o fomento de uma coisa que não existia antes, que era o mercado. Logo, o preço das obras naquele momento era de um patamar. Nos anos 90, quando a gente já tem o mercado, o preço já tem a consagração dos artistas, o preço das obras é outro patamar. Né? Então, a primeira coisa que eu diria assim, é muita pena que as instituições museais brasileiras não tenham podido acompanhar o preço das obras com orçamento para comprar uma obra como a Abapuru. Então, o que acontece é isso, e o que aconteceu com a Tarsila tem acontecido com a produção contemporânea brasileira a não mais poder. A Ana Letícia Fialho, uma socióloga da arte muito importante, que comandou uma pesquisa sobre isso, ela calculou no projeto Latitude que apenas 4% das obras de arte contemporâneas brasileiras são compradas pelas instituições. 4%. Todo o resto é mercado. Então, o Abapuru é uma tela que é icônica, então a gente já conhece, mas quanto de uma produção excelente que tem sido feita hoje não está escoando também apenas no mercado, o mercado é super importante, não quero que ele acabe, mas as instituições, elas têm elas são fundamentais até para regular o mercado, né? E a gente não tem condição de comprar.
É isso. Então, o que aconteceu com essa obra vale para a gente pensar o que tem acontecido com o sistema da arte contemporâneo. Por outro lado, por isso que eu falei que é uma controvérsia, eu tenho muita pena dessa obra não ter sido musealizada naquela época, mas também é importante para o Brasil ter obras em museus de prestígio fora do Brasil. Se a gente quer se internacionalizar, e isso é uma demanda fundamental para a gente mesmo, como país, e para as instituições, e para o sistema artístico, é importante que algumas obras brasileiras estejam no MoMA, estejam no Centre Pompidou, na França, que estejam no Reina Sofia, né, que estejam na Tate Gallery. É importante também a gente ter algumas obras que estejam nesses museus para a gente também se marcar no exterior, né? Então, eu digo que é controverso porque, ao mesmo tempo que eu acho que seria importantíssimo essa obra estar no MAC ou estar no MASP, né? No IEB não teria sentido porque teria que ser da coleção do Mário, ou na Pinacoteca. Também acho que é importante para dar uma visibilidade para o Brasil. Eu já fui várias vezes a esse museu, adoro, o museu que eu mais gosto na Argentina. Até ela está sempre muito central, ela tá sempre ela coloca o Brasil num centro de um museu de arte latino-americana muito importante, né? Que é o MALBA. Então, eu sei que geralmente as pessoas querem uma resposta sim ou não, mas eu acho que tem esses dois lados mesmo, no caso da Tarsila. Teria sido muito bom ficar aqui, mas eu realmente não vejo os museus brasileiros com condições de comprarem essas obras desse valor extraordinário, né? Então, teria sido preciso dotar os museus brasileiros realmente de uma política de aquisição desde os anos 90, o que não foi feito e continua não sendo feito. E daí eu não tenho também como não falar de algo muito triste, que é a venda do Pollock, né, pelo MAM do Rio, que vai acontecer em breve, acho que a semana que vem, não sei se todos estão acompanhando. Jackson Pollock é o pintor norte-americano mais importante, né, do século XX. O Brasil só tem um Jackson Pollock, e ele vai ser posto à venda pelo MAM do Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, para pagar o déficit do museu, né? Então, isso é muito triste. Acho que pior do que a gente ter a Tarsila fora daqui, mas nessa condição de uma visibilidade, centralidade num museu muito importante como é o MALBA, é pensar que o nosso patrimônio, que já não é tão grande assim, nesse momento ele vai escorrendo, né? Então, enfim, eu queria aproveitar essa pergunta para pensar nessa lógica das instituições mesmo, né? Uma pergunta que veio da internet, da Aline. A Aline te pergunta, ela gostaria que você falasse também da importância da Semana de 22 para a construção da identidade nacional, a exemplo do que tentaram fazer os tropicalistas anos depois. Ótimo. Se faz sentido pensar nesse esforço de identidade, sobretudo em um país com tantas distâncias, valores, ritmos e estéticas regionais, ou seria uma espécie de busca do santo grau? Ótima pergunta. Sim, eu concordo com ela. Eu acho, enfim, muito difícil dizer o que o brasileiro é, né? Essa é uma discussão que, enfim, foi muito acalorada nesse ano também de 2018, o que faz do Brasil Brasil, e um país que tem essa dimensão transatlântica, né? Transatlântica não, desculpa, continental, espacialmente, como é um país imenso, diverso racialmente, diverso do ponto de vista social, mesmo linguisticamente, né, a gente poderia dizer a língua nos une, mas também não nos une, porque a gente tem mais de 200 línguas indígenas sendo faladas nesse momento. Então, enfim, é um Brasil, eu concordo que é muito difícil a gente definir o que faz do Brasil Brasil e achar uma identidade. A gente na universidade mais desconstrói os discursos sobre identidade do que busca construir. Mas nesse processo de construção, né, de uma brasilidade, os modernistas, mais do que a Semana de 22, em que, na verdade, o tema do nacional não tinha sido colocado na Semana de 22, isso é um projeto que cresce entre 23 e, sobretudo, nos anos 30, os modernistas tiveram um papel central, né? Qual que é esse papel central? Sobretudo, isso a Tarsila faz parte, de Cavalcante e o Portinari, em estabelecerem a mestiçagem como um ícone de nacionalidade.
Essa questão das raças já tinha sido tratada pela arte brasileira no século XIX. Não sei se todos conhecem, mas tem uma tela célebre do Vitor Meirelles, que é a Batalha de Guararapes, está no Museu Nacional de Belas Artes. A gente tem os brancos, os negros e os indígenas ali representados, né, num momento mítico de fundação do Brasil, que seria em Pernambuco, com a expulsão dos holandeses. Então, ali, o que a pintura diz? Que a gente tem brancos, negros e índios separados, né, os brancos mandando e os índios e os negros atrás, se unindo contra o outro, contra o estrangeiro, que é o holandês. Então, digamos que é uma tela bem importante para a gente pensar a questão das raças e a nacionalidade no Brasil. Só que, como eu falei, ali as 3 raças estão separadas. Os modernistas, o que eles trazem que é um fato novo? Né? Uma produção que enfatiza e valoriza o que era mal visto ao longo do século XIX, que é a mestiçagem, que é talvez uma das marcas mais importantes, né, do processo de construção da nação brasileira, é a mestiçagem, né, da população. O mestiço se torna, sobretudo com o Portinari, que é o grande pintor aí dos anos 30, num emblema de nacionalidade, né? Isso marca, eu acho que marca, eu concordo com ela, ideologicamente o Brasil ao longo do século XX, e isso só vai explodir realmente no imaginário, eu acredito que agora, recentemente. Né? Muito recentemente, sobretudo o movimento negro que coloca em questão, né, essa suposta harmonia racial. Na academia, isso já tinha sido feito pelo Florestan Fernandes lá nos anos 50, né? Mas isso com digamos, um raio de atuação, né, desse discurso muito pequeno. A academia, enfim, a gente não alcança tanto assim a sociedade, nem o Florestan. O campo artístico tem essa força, né, a música, sobretudo, de transcender as fronteiras, passar por vários grupos sociais. E, de fato, eu concordo com ela, existe uma volta aos ideais modernistas nos anos autoritários. Então, isso eu queria só falar de novo aqui, que eu acho que ficou meio corrido e é um ponto super interessante. Os anos autoritários, entre 60 e 70, a gente tem uma retomada dos modernistas em 2 vertentes. Uma, que é pelo deboche, que é pela criação, pela contracultura, que é dos tropicalistas. Então, não por acaso, eles vão escolher o Oswald de Andrade, que é o mais demolidor dos modernistas, como ícone, né, de uma arte brasileira. Isso vai dar no Hélio Oiticica, numa obra muito contestadora. E tem, por outro lado, uma outra vertente, que a gente pode chamar de uma vertente mais construtiva, mais ligada ao projeto do Mário de Andrade, por exemplo, de construção de instituições, de uma política cultural brasileira centrada na miscigenação das 3 raças e que vai ser retomada pelo Estado autoritário como uma política identitária no Brasil. Não por acaso, gente, nos anos final dos anos 60 e nos anos 70, a gente tem de novo a valorização da mestiçagem. Em que chave? De que o Brasil é uma harmonia racial. Então, o mestiço simboliza isso e para isso se retoma os modernistas. Eu não sei se fica claro, mas os anos entre 60 e 70 retomam de 2 vertentes dos modernos. Uma que é da contracultura, via tropicalistas, e a outra que é uma vertente mais construtiva, que vai reler os modernistas nessa chave mais construtiva e também mais pacificadora, né? Daí eu só queria fazer uma provocação que até tem a ver com o que a gente conversava antes de começar, que é o mito das 3 raças, ele inclui, né, mesmo as raças miscigenadas, ele inclui, com certeza, mas ele também exclui. Se a gente for ver aqui nesse público ou fora os sobrenomes da gente, eu, por exemplo, eu sou Cavalcante Simeone, né? Italiana, de ascendência lá para trás, de mãe e de pai. Eu não faço parte no mito das 3 raças, pelas minhas famílias. Quer dizer, os Cavalcantes são bem misturados, chegaram aqui há muito tempo, mas os Simeones não. Provavelmente, se eu for aqui perguntando para vocês, ou são italianos, ou são espanhóis, ou são... Bom, português faz parte das 3 raças. Russos, alemães... O que eu quero dizer com isso? Japoneses, né? Uma força no estado de São Paulo, chineses... todos os imigrantes não fazem parte desse mito das 3 raças, são os eternos excluídos. Então, acho que isso é uma questão para a gente pensar também o quanto esse processo identitário, mesmo quando ele se vê como includente, né, pensando na miscigenação, ele tem os seus outros, são aqueles que não fazem parte. E esses que não fazem parte são uma quantidade substantiva da população brasileira, sobretudo do Sudeste e do Sul, né?
Enfim, isso tem todo um impacto nas políticas patrimoniais, por exemplo. Se a gente for pensar, isso é o tema, aliás, do meu marido, né, o Paulo Garcês, ele que estuda essa questão, mas quanto do patrimônio imigrante japonês, por exemplo, foi tombado e reconhecido no Brasil, nas políticas patrimoniais? Quase nada, né, porque é associado ao que não é brasileiro. Isso tem muito a ver com os modernistas, com o jeito com que eles pensavam o Brasil, né? Então, eu sei que parece que eu fiz uma longa digressão, mas eu acho que, sim, os modernistas têm essa centralidade que é recuperada no processo autoritário, e até hoje eles deixam impactos para a gente mesmo, né? Quando fala eu sempre brinco isso com os alunos quando eu dou esse curso sobre identidade brasileira. Se a gente tiver que escolher uma mulher para representar o Brasil na abertura da Copa, quem vocês acham que deve representar o Brasil? A Luana Piovani ou a... Ai, meu Deus, aquela linda, lindíssima, Camila Pitanga. Bom, as duas são lindíssimas. Luana Piovani ou Camila Pitanga? Sempre os alunos falam a Camila Pitanga. Eu falo, por que a Luana Piovani não pode? Ah, mas ela é loira de olho azul. Eu falei, ué, e não tem também? Daí fica, né? Não pode ser a Sabrina Sato também? Não, imagina, ela jamais. Ué, por quê? Os japoneses não fazem parte do Brasil? Enfim, isso eu sei que incomoda, porque esses valores modernistas estão muito interiorizados por nós, né? Nós também fomos criados com a ideia de que o mestiço é o verdadeiro brasileiro. Mas vejam que isso coloca uma tensão para nós, aqui de São Paulo, bastante significativa, né? A gente está chegando ao fim. A última pergunta que veio da internet, a Joana te pergunta qual foi o papel da arte, sobretudo em relação ao papel feminino, na semana de 22 e seus impactos. E qual seria o papel da arte hoje, se ele seria o mesmo papel? Para as mulheres? Bom, olha, hoje, eu vou começar do hoje. Hoje, eu vinha falando isso com os alunos essa semana, em função de tudo que tem acontecendo no Brasil, alguns grupos estão mais assustados, né, com as mudanças muito rápidas que a gente tem passado. Eu acho que os artistas, os jovens, são grupos que são particularmente hoje vulneráveis. E vulneráveis no sentido de que estão muito assustados com essas mudanças todas. E o que eu falava é que eu acho que hoje a importância da arte é porque ela é uma esfera que nos permite subjetividade, né? Num mundo que é muito objetivo, muito violento, muito rápido e às vezes muito cruel, né? Muito impiedoso. Então, você tem um momento de refúgio, né? De interioridade, de subjetividade, de desligar das redes. Todos hoje falam, né, que os algoritmos eles mandam na gente, nos comandam, e que o melhor jeito de você resistir é desligar a internet, ler um livro, ou ir ver uma exposição, ou ouvir uma música. Pode parecer um pouco hippie, né? Mas eu acho que faz sentido também, porque é um momento que você se centra. Então, acho que a arte tem essa possibilidade de expandir as subjetividades, expandir as potências criativas dos seres humanos. Como isso se liga com o passado, né? Tradicionalmente, as mulheres foram, na sociedade burguesa, eu não vou lá para o período colonial porque é outra coisa, mas na sociedade pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, no mundo ocidental, as mulheres foram previstas para atuarem num espaço doméstico, né? Cuidarem dos filhos, isso sobretudo as mulheres de classe média e classe alta, porque as pobres sempre trabalharam. Isso é sempre bom a gente lembrar, né? Você fala muito do mito da mulher, né, dos limites da atuação da mulher, eu concordo, tem, mas a mulher de classe baixa sempre trabalhou. Vamos olhar para a Inglaterra do século XIX, tinha um monte de mulher na rua trabalhando, né? Mas elas contrariavam a expectativa da boa mulher, que era aquela que deveria ficar em casa e cuidar dos filhos. Daí não tem como não pensar na Virginia Woolf, né? Num Teto Todo Seu, na Mrs. Dalloway, o que é essa casa, né? O que é esse cotidiano cheio de expectativas tão minúsculas e tão repetitivas, né? Um pouco o mito de Sísifo, você lava a louça e a louça volta, você lava a louça volta, você cuida do filho, o filho reclama, você cuida do filho, no dia seguinte tem mais trabalho. Então, é um trabalho que, digamos, é constante, é permanente, é fundamental, mas ele dá muito pouco espaço, me parece, para uma expansão da subjetividade, né? De uma realização mais plena do eu. A arte foi uma esfera no século XX em que as mulheres puderam entrar, porque era socialmente mais previsto e mais tolerado, né, do que outras. Então, vamos pensar assim nas nossas trisavós lá em 1900. Se ela falasse, eu quero ser pintora, tudo bem, você pinta seu cavalete dentro de casa, né? Se ela falasse, eu quero ser engenheira, poxa, como assim?
né? Eu quero ser astronauta em 1940. Não, eu quero ser cirurgiã. Eu quero ser, como é que se chama essa cirurgia de cortar cérebro, que eu acho que é a coisa mais incrível? Neurocirurgiã. Não, é muito para você. Então, enfim, algumas esferas para as mulheres foram mais difíceis delas entrarem e se realizarem. A esfera da arte foi uma esfera mais tolerada socialmente. Então, acho que ela teve essa importância para as mulheres de ser um campo, historicamente, ao longo do século XX, mais aberto para a realização feminina. Realização desse ponto de vista das subjetividades, da individualidade, do desejo, né, da imaginação, da potência de si e também, em muitos casos, da profissionalização, porque vamos lembrar que muitas mulheres viveram de serem atrizes de teatro, de serem compositoras, de serem intérpretes de música, de tocarem piano, de pintarem também. A gente tem vários artistas no Brasil que ou ganharam dinheiro com as telas ou dando aula para outras pessoas, né? Então, também tem essa dimensão da profissionalização. Então, enfim, acho que a arte foi um campo socialmente mais tolerado para as mulheres e que teve esse impacto que não é pequeno, por isso que eu comecei falando do hoje, de crescer e fomentar subjetividades. Eu ainda acho que a gente está num mundo que ele é cada vez mais objetivista e rápido e, enfim, parece que a gente vai ficando tão pequenininho, né? E, de repente, esse espaço da arte é um espaço que você pode crescer e se ampliar, ao menos dentro de você mesmo. E eu acho que hoje isso enfim, é uma força, né, no mundo de hoje. Ana Paula, infelizmente a gente encerrou a palestra de hoje, mas eu queria repassar a palavra para você, caso você queira fazer um último comentário antes dos avisos finais. Eu acho que eu queria mais ouvir as pessoas e saber se a minha tese faz sentido, ou se vocês acharam muito louco o que eu falei da Anitta e da Tarsila, muito desprovido de sentido. Como de verdade, depois da defesa da livre docência, eu não falei mais desse trabalho, estou dando aula, enfim, fazendo outras coisas, mas para mim também é importante o retorno de fez sentido, não fez sentido, é uma leitura, enfim, ok, mas eu acho que eu queria ouvir do que falar, eu sei que contraria um pouco a expectativa da Câmara, mas, enfim, eu acho que eu teria mais a agradecer, na verdade, e se depois vocês quiserem comentar o que vocês acharam individualmente, para mim é importante também, mesmo que parece assim, né, livre docente, que na USP a gente tem essa coisa, é livre docente, agora você é livre docente. No fundo, a gente nunca é tão livre assim, né? O trabalho acadêmico, você sempre tem uma pequena insegurança de se você acertou, né? Tem isso, a insegurança material, mas tem a simbólica também, sabe? Será que eu acertei? Eu achava quando eu entrei... Engraçado, na vida acadêmica, quando você fala, bom, quando eu acabar o doutorado, eu vou ter certeza das coisas. Daí você fala, não, quando eu passar no concurso, eu vou ter certeza das coisas. Quando você fizer a livre docência, no final a gente nunca tem exatamente certeza do quanto a gente está acertando ou errando, né, nas interpretações. Mas uma certeza eu tenho, que é, mesmo que, enfim, a gente tenha aí uns tempos difíceis pela frente, a gente gosta muito de fazer isso, né, Marcos? A gente gosta muito de pesquisar, de dar aula, de escrever, e eu diria isso, assim, minha última palavra é que a gente consiga fazer isso no Brasil sempre, entendeu? Porque isso é muito bom, assim, e estar na USP é muito bom, e eu espero que a gente continue com força nessa instituição. É isso, e agradecer vocês.